E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não o contrário. Que a Bíblia que tem boa ciência, ciência verdadeira, ciência que se preserva ao longo dos séculos, dia após dia, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada pelo exercício da ciência é que a ciência da Bíblia tem razão. A ciência sobre as nossas origens, perfeita. Um grande guia para se fazer ciência e para se julgar as teorias científicas. Quando Darwin um dia anunciou que viemos num processo lento, gradual e sucessivo ao longo de milhões e milhões de anos, bastaria ter lido Salmos 33:9, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto, tudo foi criado. Saberíamos então que a ideia que Darwin tinha estava errada. E esse erro se comprova hoje pela ciência. Sabemos que mutações, milhões e milhões de anos, seleção natural jamais poderiam ter criado a vida, sofisticado a vida, criado todas as diferentes espécies extremamente sofisticadas e complexas que vemos hoje. As fotos do James Webb mostram o universo pronto, feito pronto há poucos anos atrás. Boa ciência da palavra de Deus, guia seguro, inclusive, para julgarmos teorias científicas. E ao longo dos podcasts todos, já estamos no 101, esse podcast A Bíblia e a Ciência, temos mostrado grandes verdades científicas da palavra de Deus, confirmadas pela ciência, pela história, pela química, pela física, pela biologia, bioquímica. E nesse podcast, o 101, falaremos de mais uma grande verdade da palavra de Deus que tem sido confirmada pela ciência, pela história. O título é A Circuncisão Alastrada pela Terra. Uma evidência magnífica pró-Bíblia. Você sabe que Deus ordenou ao seu povo que todo menino fosse circuncidado. Em Gênesis 17:12 está escrito ali: o filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Muito bem. A circuncisão ao 8º dia, já falamos aqui em um podcast que é sensacional, é o dia certo, perfeito, uma afirmação extremamente arriscada da Bíblia que se confirmou pela ciência. Mas um outro fato bastante interessante sobre a circuncisão é que ela parece ter se alastrado por toda a terra. Parece não, as evidências todas indicam. Por exemplo, na Enciclopédia de Religião e Ética, James Hastings relata lá que tribos da África, da Ásia, da Índia, até mesmo os aborígenes da Austrália foram verificar a circuncisão tem sido praticada tão antigamente na Terra, quando podemos dizer a circuncisão, então, se alastrou por vários povos da África, da Ásia, da Índia, aborígenes da Austrália. Até Cristóvão Colombo, chegando nas Américas, percebeu que os nativos da América também eram circuncidados. Olha que incrível. O que aconteceu então? Até pinturas egípcias mostravam egípcios circuncidados. Mais uma grande evidência de que a palavra de Deus é digna de toda confiança. À luz da Bíblia, então entendemos
claramente esse dispersar da circuncisão entre povos, tribos, nações ao redor do mundo. O povo judeu foi instruído a circuncidar os seus meninos no 8º dia. E essa circuncisão, naturalmente, parece algo muito estranho. Por que um ser saudável, com a sua constituição física, teria que sofrer esse procedimento cirúrgico? Isso não soa natural, não soa lógico, não soa algo óbvio que todo mundo deveria fazer. Mas percebemos pelo exercício da ciência, da medicina, da clínica, do sanitarismo, que esse procedimento é magnífico. Evita doenças sexualmente transmissíveis, câncer, colo do útero para as mulheres. Então, as vantagens do procedimento, talvez a primeira cirurgia feita nesse planeta, são óbvios hoje, mas não eram para povos da África, Ásia, Índia, os aborígenes da Austrália. Mas não, até os nativos da América. Cristóvão Colombo percebeu isso. Mas, apesar de não ser um procedimento óbvio, algo que todo mundo deveria fazer, obviamente, parecia óbvio que isso deveria ser feito, não era, está alastrado por todo mundo. Como que explicamos, então, à luz da palavra de Deus? O povo judeu recebeu esse mandamento de Deus, essa instrução, essa regra, e preservou como o povo judeu preservava as ordens, os mandamentos de Deus. Escreveu na lei, na sua palavra, e esse mandamento foi, então, preservado, intacto, na sua origem, no 8º dia, pelo povo judeu. Mas na Torre de Babel, a Bíblia também nos ensina que os povos foram dispersos ao redor do mundo, espalhados pelo mundo. Diferentes línguas. Deus confundiu as suas línguas, criou novas línguas, todas com a mesma origem. Já falamos aqui também em um podcast sobre essa grande evidência sobre a Torre de Babel. E novas civilizações, novos povos foram se estabelecendo ao redor da terra. O povo judeu, que preservou a palavra de Deus em relatos, na palavra escrita, que tinha toda a reverência nas cópias e na preservação da ordem de Deus, preservou exatamente a receita no 8º dia. Mas ao redor do mundo, o que nós verificamos? Que a data da circuncisão começa a variar. Muitos povos, por exemplo, circuncidam ou circuncidavam o menino quando ele atingia a puberdade. Então, quem conta um conto aumenta um ponto. E a receita original foi sendo, então, alterada, mas a sua essência foi preservada. Então, nós vemos na circuncisão, alastrada pela terra, mais uma grande evidência da confiabilidade da palavra de Deus, que ela realmente relata fatos e não boatos. Um procedimento cirúrgico que não seria razoável você imaginar que ele seria assim tão óbvio que todo mundo devesse segui-lo, alastrado pela terra. Tribos da África, Ásia, Índia, continentes diferentes, continente americano, Austrália, os aborígenes da Austrália, todos seguindo esse procedimento, os egípcios. Mais uma evidência que corrobora o relato histórico da Bíblia. Um povo escolhido por Deus, um mandamento da circuncisão, sendo preservado por esse povo até hoje, no 8º dia, o dia exato, perfeito, onde a protombina, já falamos aqui anteriormente em outro podcast, está no seu máximo, 120% do seu nível natural, o dia ideal para circuncisão.
esse povo preservando essa tradição, esse costume, essa ordem de Deus. Mas agora os povos que levam esse mandamento de Deus, essa tradição, e se espalham pelo mundo, ainda preservam essa tradição, mas alteram um pouco a receita. Mais uma grande verdade da palavra de Deus, corroborada pela ciência: a circuncisão alastrada pela terra. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência, bem interpretados, concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.